Decola Lama 0, Gol 5629. Fala pessoal do Farol de Pouso, sejam bem-vindos a mais um episódio na sua segunda-feira. Agora, nada mais justo do que conversar com o pessoal da Hangar 33 mais uma vez e tendo a felicidade de ter o apoio deles aqui conosco quase desde o início aí, e hoje a gente vai poder conversar um pouquinho de novo, né, com eles que já vieram aqui uma vez, ou melhor, o Soriani que já veio aqui uma vez, né, agora tem um convidado especial junto com ele, mas antes de mais nada, apenas lembrando mais uma vez que a Hangar 33 é um dos nossos apoiadores, junto com a Realizar Escola de Aviação Civil e também com a Trem de Pouso, a sua plataforma de ensino online. E, bom, Feliquito, eu acho que nada melhor do que você fazer a introdução dos teus colegas, teus amigos que estão aqui com a gente hoje. Cara, assim, ó, eu vou deixar diretamente para o Soriani fazer a introdução, porque a gente já combinou que ia fazer isso mesmo, até porque, assim, para a gente poder, né, contar a história, nada mais justo do que trazer o cara que está, né, diretamente ligado com os eventos e acontecimentos que a Hangar 33 está fazendo e acontecendo mesmo, como a aviação por trás da marca, né, a aviação que dá toda a identidade da marca. Eu acho que é muito justo a gente passar a voz direta para o Soriani poder apresentar, colocar na ordem cronológica e depois apresentar o Leandro. A gente estava, possivelmente ainda o Denis vai conseguir entrar aqui para bater um papo com a gente, mas, pô, Soriani, tá contigo aí, cara. Beleza, galera, muito bom dia aí para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar novamente aqui no canal Farol de Pouso, parceiro Hangar 33. E, bom, já falamos bastante aqui no canal da Hangar, acho que a galera tem acompanhado bastante os acontecimentos da Hangar, mas agora eu acho que a gente chegou no auge aí das participações da Hangar em eventos, até por conta das máquinas que chegaram recentemente, da última vez que a gente falou no canal. E aí eu convidei meu instrutor de T6 para estar aqui com a gente, o Leandro, que vai falar em breve. E aí vocês vão conhecer um pouquinho do projeto, um pouco de tudo que a gente tem participado e até da nova aeronave que é a Demoiselle, uma réplica do Santos Dumont, da segunda aeronave do Santos Dumont, aonde logo em seguida da aquisição dessa aeronave para o acervo já chegou o aniversário de 150 anos do Santos Dumont. E em contrapartida aí a Força Aérea fez um grande evento, vários eventos seguidos e em comemoração mesmo, para poder registrar esse momento histórico do pai da aviação e na qual a gente conseguiu aí de alguma forma participar e agregar no evento deles. Então, bom dia para todo mundo, vamos bater esse papo aqui mais uma vez e sejam bem-vindos aí todo mundo aí. Obrigado pelo convite, Jarvis. Beleza. Cara, então vamos lá, eu acho que a gente pode começar contando já sobre a história, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre a Demoiselle, a entrada da Demoiselle e esses últimos eventos, mas eu queria te convidar a fazer essa recapitulação da entrada do T6, como foi buscar o T6, porquê da pintura e aí como é que foi a entrada né, como é que foi para ti começar a voar o avião, né, com os instrutores que tu teve e até a participação do Leandro numa... Show de bola. Na verdade, a gente foi procurado pelo comando da esquadrilha, né? Na ideia de a gente participar dos 70 anos da Esquadrilha da Fumaça, que foi o ano passado. E a ideia era fazer a pintura de um T6 com as cores da primeira pintura da esquadrilha. A ideia era que a gente fizesse a pintura e depois tirasse a pintura. E aí a gente falou assim, cara, isso vai virar, né? Porque fazer a pintura só por fazer, não fazemos história assim. A gente vai participar de uma homenagem e acabou. Eu falei, até brinquei com eles assim, poxa, é mais fácil eu comprar um T6, né? A Hangar comprar um T6 para ter essa pintura para dentro do nosso acervo, do que a gente fazer uma pintura e depois tirar no T6 de alguém. Aí até eles olharam estranho para mim e falaram assim, pô, mas vocês comprariam um avião? Um avião é muito mais caro do que a pintura. Eu falei, não,
mas justifica mais do que só fazer uma pintura. Então, bora atrás das autorizações, vamos lá, fizemos o dossiê, mandamos para o Comando Aeronáutico, apresentando o acervo, a marca e todas as nossas ideias. E aí veio o ofício em nome do Denis, autorizando até a pintura vitalícia das Forças Armadas, a pintura da esquadrilha. E aí a gente correu atrás, pensamos em trazer avião de fora, pensamos várias coisas, mas esse avião estava à venda e até por conta dos meus amigos que sempre voaram esse avião, todo mundo falou muito bem do avião. Falei assim, cara, então vai ser um avião que já tem história no Brasil, já foi do circo aéreo por muitos anos, um avião que foi da Força Aérea Brasileira, apesar de não ter sido da esquadrilha, né? Ele é um avião que foi de treinamento da Força Aérea, então, cara, não tinha como ser diferente, né? Tinha que ser esse avião mesmo. E é um avião que ele estava merecendo esse banho de loja, né? Então, a gente comprou o avião e corremos para fazer a pintura. Fizemos a pintura, conseguimos entregar a tempo, né, do aniversário de 70 anos da esquadrilha. E, na época, quem estava voando comigo era o Paulinho, e sempre teve parceiro da gente também, sempre está aqui com a gente. E na época o Leandro estava em fase de troca de aviões e os dois sempre voaram comigo, sempre me incentivaram. E aí a gente foi fazendo as missões iniciais com o Paulinho. O Leandro estava para fora do Brasil com o seu trabalho, com a sua aviação que ele voa. E aí a gente conseguiu participar dos 70 anos da esquadrilha, depois dos portões abertos da Academia da Força Aérea. E tá aí, o T-6 está voando, está impecável. Sempre a gente melhora alguma coisa nele. E aí agora recente o Leandro teve uma disponibilidade maior, foi quando ele começou a me dar instrução de fato. O Paulinho já tinha me começado uma instrução, mas eu fui só lá mesmo quando o Leandro me deu as panes, as emergências que eu precisava no avião para ter mais segurança e até pelo respeito que eu tenho pela máquina, né? Muita responsabilidade voar com uma pintura da Força Aérea Brasileira, com o logo da Força Aérea. E eu tenho um acordo operacional com a Força Aérea nesse aspecto, né? Essa aeronave, ela não foi nos dado o direito de ter a pintura de graça. Então, existe muita responsabilidades e obrigações por trás, né? Então, basicamente é isso. E aí, recentemente, eu consegui fazer o voo solo. Eu já fazia todas as operações, as missões, mas foi quando o Leandro me deu as emergências ali, que eu falei assim, não, beleza, eu sei que eu não vou quebrar, né? Não vou sair da pista, nem nada. E aí a gente, logo em seguida, engatamos marcha e já fomos para várias homenagens, vários eventos, e o Leandro voando praticamente semanalmente, quase que também, né, Leandro? Então, basicamente é isso. E, cara, eu confesso que o dia que eu voei solo, que caiu a ficha, assim, eu acho que eu cruzei, o Leandro pode até me lembrar, mas eu acho que eu cruzei a pista soltando fumaça e alto pra caramba, mas eu tava soltando fumaça, assim, eu não queria mais desligar a fumaça. É meio estranho, e aí eu falei, aí você olha assim, quem tá na borda, o dia que o Félix voar o T-6, você vai olhar o brasão ali da Força Aérea na ponta da asa, cara, não sei o que acontece, velho, eu comecei a engasgar, eu acho que eu nem conseguia fazer fonia. E aí eu falei, porra, tem que parar de me emocionar, porque, porra, eu tô voando, né, velho? Agora eu tenho que pousar esse negócio também, tenho que mostrar o meu professor tá ali embaixo, só esperando para me dar a cornetada, né, do meu pouso. E aí eu dei dei uma segurada e aí eu vim, fiz um pousaço, mas foi sem querer, né, óbvio, sempre sem querer. E aí eu mandei um pousaço aí, e aí beleza, cara, aí eu falei assim, não, agora tá top. Confesso que eu ainda não tô virando com o avião, eu não me sinto apto assim, a sair voando, porque eu também nunca fui um piloto acrobático, então não vai ser no T-6 que eu vou sair aprendendo muitas coisas, mas graças a Deus eu tenho muitos amigos aí que são os asas da acrobacia, são instrutores renomados, e então eu brinco assim com eles, não, você tem que voar. Eu falei, não, cara, eu não tenho que voar, vocês têm que voar, vocês que são os caras, né? E eu só de estar aqui perto, para mim já estava bom. Então, para mim, o T-6 para hangar, a gente tem vários aviões aqui, né? Voo Antonov, voo T-6, voo os leve. A gente nunca tira o melhor de cada avião, né, Félix? Então, se fosse uma única máquina, até vai, mas como são várias, eu prefiro sempre prestigiar esses caras que vão super bem. E eu acabo aprendendo, né, vendo eles voar. Então, quanto mais eu deixar eles voar, para mim vai ser melhor. Então, nessa deixa aí, vamos aproveitar e deixar o homem falar também. Ele fez uma breve introdução, mas, pô,
Conta pra gente um pouco da tua história aí, Leandro. Seja bem-vindo ao canal. Aqui é um bate-papo de aviação, uma honra ter você a bordo aqui. Instrutor e amigo dos nossos amigos, tem um potencial total de ser nosso amigo também. Seja bem-vindo. Né? Uma honra. Obrigado, enorme prazer estar com todos vocês aí nesse domingão, né? Falando de aviação, que eu gosto pouco de falar. E também é um prazer muito grande poder estar colaborando com a Hangar 33 nas atividades, né? E em todas os marcos, né? A Hangar 33 ela está se destacando de maneira ímpar, né? Na maneira como conduz um projeto para divulgar, fomentar a aviação, o que é muito bom para todos, né? E esses marcos aí estão ficando uns marcos de peso pesado, né? Como foram nos últimos dias aí as atividades realizadas aí junto com a Esquadrilha da Fumaça, né? O mérito que o Ricardo tem em cima dessa relação única, né? Com a Força Aérea, com o pessoal do EDA e tudo mais, é uma coisa assim, não imagino como construir uma relação dessa. E olha, vou te falar, tem que tirar. Eu convivi muito assim com pessoas que tinham, né, um contato, uma envergadura dentro da Força Aérea, mas tem que tirar o chapéu porque o Ricardo ele vai além de tudo isso daí, né? Só no fato dele conseguir pintar um T6 nas cores da esquadrilha e ajudar, né, a preservar a história viva que a minha época, a minha geração conhece bem, né, da Esquadrilha da Fumaça antiga, os pioneiros da esquadrilha que inspiraram aí tantas gerações e gerações, né, de aviadores. Conseguir isso daí ter essa história viva e poder estar especialmente, né, apresentando isso para o público em geral é uma coisa, não tem nem palavras para descrever o vulto disso daí para a história da aviação nossa mesmo, né? Foram os primeiros que conseguiram, são os primeiros que estão fazendo com dedicação e responsabilidade e o cuidado devido, né? Sem amadorismo, sem uma coisa muito bem feita, né? E tem que bater palmas de pé, né, para isso daí. Isso é graças ao Ricardo pelo empenho que ele tem aí e toda essa integração que ele tem com todo o pessoal, né, da Força Aérea, Esquadrilha da Fumaça e tudo mais. Então isso aí é um projeto muito bonito que o Hangar 33 está desenvolvendo e sem falar em todo o conceito do projeto maior que o Hangar 33 tem, né, de aviação voando, divulgação e a coleção de aviões que é muito linda, né, que só está melhorando e só vai melhorar com certeza, né, o hangar que eles estão construindo em Blumenau, que vai ser um ponto de acolhimento, né, para todos os amantes da aviação, com certeza. Essa questão de você unir, né, a aviação com a moda, enfim, toda essa ideia que existe por trás aí é uma coisa que eu faço todos os votos e vou empenhar tudo que eu puder para que seja de sucesso, né? E eu tenho certeza que vai ser. Maravilha, cara. E a gente primeiramente tem que agradecer o teu review, né, em relação ao posicionamento da marca. A gente, como, né, mínimos embaixadores da marca, a gente fica feliz quando, né, tem uma opinião assim de alguém que é um cara que vive aviação e tem, né, agora por dentro, tu consegue enxergar isso e pode passar isso para quem está nos escutando. Né, realmente tem que tirar o chapéu, né, para o Soriani, para o Denis e para toda a equipe, que a gente sabe que tem muita gente que trabalha por trás para fazer, né, o que está sendo feito, que é realmente, que a gente falou, tem que tirar o chapéu mesmo, bater palma por gerações e, né, e um agradecimento, né, parabenizar e agradecer, né, a todos vocês. Bom, mas querendo ou não, agora vamos voltar um pouquinho para o Leandro, que, querendo ou não, a gente passa isso, são bastões que a gente passa, né, e deixar a máquina na mão do Soriani foi, né, um processo que você fez parte. Então, se puder contar rapidinho, assim, como é que foi a tua aviação
A gente falou um pouco no nosso briefing aqui, mas se tu puder dar uma abreviada e contar justamente como é que foi essa questão né, do seu começo lá com essas máquinas, como é que foi conhecer, né, a família lá da Esquadrilha do Edo, para a gente poder entender como é que o Leandro começou lá atrás, voar esses aviões e tal. Então, eu estou na aviação profissionalmente há mais de 27 anos, né? A aviação para mim sempre foi um sonho de criança, sou o único aviador da família que correu atrás da carreira e perseguiu, né? A minha ideia inicialmente era entrar na Epicar, que por um infortúnio não consegui, pois no ano em que eu estava pronto, né, para fazer a inscrição da Epicar, o governo na época fechou a escola. E daí nessa decepção de não conseguir fazer Epicar, que eu estava estudando tanto, né, e a distância para você chegar até o ponto de fazer academia da Força Aérea, tudo uma confluência. Eu com um amigo meu, nós descemos, eu sou aqui de Curitiba, né, nós descemos do Sindacta para o aeroporto do Bacaxiri, que foi onde me abriram as portas, né, para a aviação civil, onde eu comecei já de cara. O primeiro avião que eu vi no Bacaxiri nesse dia, que eu estava totalmente decepcionado por não conseguir entrar na Epicar, foi um Stearman, que era um Stearman do Eloy Biezos, recentemente restaurado. Foi o primeiro hangar que abriram as portas, assim, e o próprio Eloy do fundo falou: entra aí, vê o avião, conhece, não sei o quê. Daí, naquela mesma taxiway, nós tínhamos ali o hangar Vicente, que era uma taxi aérea das antigas, tudo, mas que na época abrigava a oficina que o Edo cuidava dos aviões, né, do T-6, BTB. Então, os primeiros aviões, basicamente, que eu vi foram o Stearman do Eloy, daí eu subi, fui ali, tinha um BTB, o T-6 do Edo, e daí mais uns outros aviões que eles tinham trazido da Argentina, tudo avião antigo, Flip, Harwin, Cessna 170, enfim, uma frota só de avião antigo, né? E foram os primeiros aviões que eu posso falar que eu me apaixonei, assim, de estar por perto, de estar em contato, né? Aí, com esse contato via Aeroclube, eu comecei a trabalhar no Aeroclube, office boy do Aeroclube. O Aeroclube também tinha, né, um PT-19 que voava muito na época. Eu fui descobrir que a aviação que eu sempre acompanhava de final de semana era essa aviação antiga que estava justamente lotada ali e no Bacaxiri, né, que na época a gente tinha aqui no Bacaxiri lançamento final de semana, durante a semana, de BTB, com o DOD, que era do Max Fontoura. Na época eu ficava apaixonado, o barulho do avião, a maneira como o pessoal voava aqui, né? Tinha uma turma forte de acrobacia, de show aéreo, demonstração, então você via muita coisa diferente aqui no Bacaxiri, tudo ligado à aviação antiga. Comecei minha carreira no Aeroclube como um office boy, daí dando aula, fui evoluindo, passei lá no Aeroclube uns 5 anos dando instrução. Do Aeroclube fui para diversos outros empregos aqui no Bacaxiri mesmo, aerofotogrametria, governo do estado do Paraná, daí uma taxi aéreo de malote, né, mais voos freelance. E o meu envolvimento com, assim, a sementinha plantada, né, tanto da aviação antiga quanto da acrobacia aérea, foi desse primeiro dia, desse primeiro contato, que eu até reputo que foi a coisa mais feliz que aconteceu na minha vida, porque eu pude realmente dedicar a carreira, né, jogar esse gosto todo por aviação antiga e clássica, né. Aí a questão do Carlos Edo começou, meu primeiro emprego na aviação foi lançando paraquedista, né? Já com isso daí, logo que antigamente se podia, né, checar o PP e o piloto privado e a carteira de lançador de paraquedista. E eu gostava muito desses aviões convencionais, a Cessna 180, a Cessna 190, lógico, o BTB. Eu comecei de lançar paraquedista com o avião do Aeroclube, daí eu já arrumei um Cessna 185 para voar, e era um pessoal envolvido, os paraquedistas, né? Na época era o Gil Fischer, Tonini também, que tinha, o Gil Fischer tinha o
o IJC, que era um 185, o Tonini tinha um 180, que era uma preciosidade, o KZI, né? Muito original, muito lindo. E eu comecei a lançar com os aviões desses paraquedistas que faziam parte do circo aéreo, né? E eles mesmos, assim, pô, você tinha que ir lá, você tem que voar, você tem todo o perfil, toda aquela história, né? E devagarinho as portas foram se abrindo, até que eu conheci o Carlos Edo, né? Era uma época onde o Carlos Edo ele tinha se mudado para Campinas. Como minha aviação estava muito focada aqui no Bacaxiri, então nessa época a distância, né, era um problema. Aí quando eu saí da Taxério Vaz, eu fui voar para a Taxério do Edo, efetivamente, que ele tinha um bandeirante, comecei a voar o bandeirante lá. E já na sequência comecei a voar a esquadrilha com eles e realizar o grande sonho, né? Porque nesse hiato todo a sementinha estava plantada e só crescia, né? A vontade, né, de fazer parte de uma aviação dessa. O circo aéreo, ele era sempre foi um marco, né? Pelo menos aqui em todo o sul, né, sudeste, os eventos que o Carlos fazia, né, o Carlos ele tinha uma feira muito grande de aviação que ele fazia em Joinville, que era junto com a Revoada das Velhas Águias, era um evento esperado, né, era a Velhas Águias, a festa do Carlos e o Aerosport, as festas mais fortes da época, né, que era Sorocaba Aerosport e a Velhas Águias em Curitiba, e a festa do Carlos era lá em Joinville que ele fazia, né? Então, assim, sempre acompanhando esses eventos e vendo avião antigo voar e vendo o T-6 voar, né? Essa paixão, né? Vendo o Coronel Braga voar, para mim eram os ídolos e os ícones, né, que a gente tinha na época, o pessoal que fazia essa aviação toda decolar, né? E daí, em tempo, trabalhando para o Carlos, eu consegui realizar esse sonho de estar na esquadrilha, voar. Participei, na época, com o patrocínio da Esquadrilha Oi, né? Depois a gente teve outros patrocínios da CPFL, outros órgãos, e quando a Oi finalizou, né, o patrocínio com o Carlos, literalmente até o último voo de demonstração que teve oficial, né, da Esquadrilha Extreme, que foi em Birigui. Eu estava participando e participei e voava lá com eles, assim, ativamente, né? Fazia todos os esforços para sempre estar lá com a equipe. E em paralelo a isso, daí a carreira profissional também, de táxi aéreo. Depois eu fui para a linha aérea, voei na Trip, né? Na Trip Linhas Aéreas, onde eu saí comando de linha aérea. Daí voltei para Curitiba para ser gerente de operações na Elisul Táxi Aéreo. Depois da Elisul Táxi Aéreo, voltei a voar em São Paulo. E hoje retornei para Curitiba, onde eu estou numa empresa que é um banco de Curitiba, operando um avião executivo, um transporte executivo deles, operando e gerenciando, ajudando a gerenciar a nave. É um resumo breve, assim, né? Porque, são quase 30 anos assim, de muitas histórias, né? Muita coisa. Eu vou avião, vou helicóptero, vou linha, táxi, geral, tudo que eu consigo meter a mão para voar, eu tô tentando, né? E agora, para mim, um momento muito feliz que é estar participando com o Ricardo, que é uma pessoa que nessa trajetória eu conheci quando eu estava lá no Carlos Edo. Uma pessoa extremamente engajada e olha, eu devo dizer que é uma das poucas pessoas que eu vejo assim, que tem tanto fôlego para ir desenvolvendo os trabalhos na aviação, que é o normal na aviação, pelas dificuldades que naturalmente oferece, no caminho a pessoa perdeu um pouco de fôlego. O Ricardo não, o Ricardo, ele, quando está quieto, daí a pouco vem uma coisa assim, simples, né? Nada demais. O avião da Esquadrilha da Fumaça e vai voar com a Esquadrilha da Fumaça. As coisas que você olha assim e fala, pô, da onde que surgiu isso, né? Então tem que tirar o chapéu. Conheci o Ricardo lá na época do Carlos Edo, ele já tinha um envolvimento e engajamento com aviação de acrobacia, aviação de show aéreo. E hoje está desenvolvendo os trabalhos junto com ele, Hangar 33, está sendo um enorme, inesperado e grande prazer, né? Eu espero que continue por muitos anos. Né?
Cara, é uma baita história. A gente já, só dessa tua recapitulação de lá para cá, né, a gente conseguiu ver vários momentos da tua história pessoal, como da história da aviação, né, do Brasil inteiro. Agora eu queria passar de novo para o Soriani, para ele poder voltar alguns meses atrás, aí, quando começou realmente a voar o T6 e entrar o Leandro na parada. E aí também, Soriani, como é que foi essa questão da Demoiselle, que é uma coisa que a gente não, muita gente não sabia que ia acontecer, né, da onde que veio isso, que tipo de avião que é, e depois para a gente, né, ir para o final do episódio contando desses eventos que vocês fizeram recentemente. Boa. Não, na verdade, a gente fez a homenagem dos 70 anos com a fumaça, e o ano passado, aí esse ano a gente teve no aniversário, até por conta do projeto do T6, do Denis ter sido o idealizador, né, e ter comprado uma aeronave, ter feito a homenagem. Ele foi condecorado esse ano, no aniversário de 71 anos da fumaça, como o fumaça honorário. O Denis atualmente é o último fumaça honorário. E aí, por conta disso, eu até falei: e aí, Denis, e agora? Como é que vai ser? Acabou? Vamos só ficar guardado dentro do hangar? Eu não quero parar, não. Ele falou assim: não, vamos andar, né? E nisso a gente já estava com a Demoiselle, né? A Demoiselle já vinha há 2 anos namorando ela. Foi do pessoal lá do Broa, da Camargo Correia, na qual eu trabalhei lá no final dos eventos do Broa. E eu já vinha já uns 2, 3 anos tentando convencê-los a vender a Demoiselle, que para nós seria muito importante ter no acervo uma réplica do Santos Dumont, ainda mais se tratando de uma aeronave que voa muito bem, né? Então ela tem documento, é um ultralight normal. Então eu queria, justamente porque o Denis gosta dessa aviação, de voar com avião aberto, sabe, com vento na cara. Então ele tem um aviãozinho que é um Legal Eagle, e aí a Demoiselle seria o nosso auge da aviação leve, né? Então, aí, por incrível que pareça, eles aceitaram, depois de 2 anos, vender o avião. E aí eu trouxe ela, e o Denis fez, acho que uns 8, 9 voos com ela. Queria muito que ele estivesse aqui para contar, porque cada vez que ele voa, ele sai com mais vontade de comprar avião, mais vontade de aumentar o museu. E como ele voou, já chegou de cara voando, eu sempre mantive ele voando ela, nunca peguei eu para voar ela. Falei: cara, já tenho vários aviões de performance diferentes para voar, então já que você está voando, mantém você voando, pô. E porque ele gosta também, ele voa bastante helicóptero, ele voa quase todo dia, e o helicóptero traz para ele uma sensibilidade maior de voo. Então, para voar essa aviação leve, ele sempre voa muito bem elas. E aí eu falei assim: não, então mantém o Denis voando, estamos com a Demoiselle. Só que eu mesmo nem me liguei que esse ano seria o ano de 150 anos de aniversário do Santos Dumont. Então, quando eu vi que começou-se um projeto grande disso, eu descobri que o Museu da Aeronáutica iria levar o coração do Santos Dumont, que fica lá no museu, né? No museu, lá na Base de Afonso, e que iria algumas peças originais do Santos Dumont, que é o chapéu Panamá dele, original, e eu acho que algumas coisas do terno, não sei se era a gravata do terno dele, e iria para uma exposição. E aí eu fui arrumar sarna para me coçar, sem falar nada para ninguém, sem pedir para ninguém. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu peço por dentro, porque uma vez que você pediu e ele gostou, você vai ter que fazer. De um jeito ou de outro, se ele falar agora eu quero, você vai ter que dar um jeito de fazer. Então acabo que eu não falo algumas coisas, só fui atrás mesmo de tentar levar uma exposição do Santos Dumont para Labasse. Eu queria levar a Demoiselle para Labasse e queria levar a exposição do Santos Dumont para Labasse. E aí cheguei no comandante do museu, o Brigadeiro Sampaio. Ele é o atual comandante, né? Foi trocado recentemente comandante. E eu fui cheio de dedos, né? Com medo de ser até às vezes um comandante não muito receptivo. E foi quando eu tive a grata surpresa de ser um cara bem diferenciado, um cara para frente, um cara mais humano. Então eu até elogiei ele, assim, falei: cara, não esperava essa recepção. E ele simplesmente falou assim: cara, e se vocês querem a minha exposição, e se eu trazer essa Demoiselle de vocês para o nosso evento? E eu te dou algumas coisas do Santos Dumont e vocês trazem ela para cá. Aí eu falei assim: tá aí, a parceria fechou já deu certo, falei para ele. Aí ele falou assim: então deixa comigo.
Passou 2 dias, começou a ligar tudo quanto é gente da Força Aérea inteira, gabinete do Comando da Aeronáutica em Brasília, começou a ligar coronel, major, todo mundo. Como que a gente traz esse avião para Brasília para os 150 anos do Santos Dumont? E aí eu falei assim, cara, o máximo que eu posso fazer é levar até a base aérea mais perto da gente, que é Florianópolis. E aí eles arrumaram os aviões cargueiros da Força Aérea para transportar ela, encaixou nas missões desses cargueiros. Inicialmente ela foi transportada de Florianópolis até Brasília por um CASA, né, um Amazonas, e era um avião que estava indo levar suprimentos de um treinamento de real que ia ter lá na base aérea de Floripa, com A-29, e ele iria voltar vazio. Aí nisso foi a oportunidade de levar do Moisés. Já estava em Brasília o 14 bis, a réplica que eles têm lá no museu. Eles tinham uma réplica da Demoiselle lá, que todos esses não voam, né? São mocaps. E aí levaram o coração do Santos Dumont. E aí ficou isso na esplanada dos ministérios, depois foi para a Câmara dos Deputados, e essa exposição foi viajando para vários pontos de Brasília, até que ela chegou na grande cerimônia, exatamente no dia 20 de julho, onde seria realmente o aniversário do Santos Dumont. Aí foi feita uma bela de uma homenagem, uma encenação com teatro, com atores, fazendo o Santos Dumont, a mãe do Santos Dumont, o Santos Dumont pequeno, né, criança, sonhadora, e o pai do Santos Dumont. Foi feita toda essa encenação, onde foi contado isso em forma de ilustrações de teatro mesmo. E aí a nossa Demoiselle era a primeira aeronave lá nessa exposição, onde iria passando por um pouco da história da aviação, pela aviação da Força Aérea Brasileira, chegando no mais atual, que é o Gripen, né? O que tem de mais tecnológico hoje na Força Aérea Brasileira. E até o final do texto foi muito emocionante, muita gente chorou lá, porque quando eles trouxeram só a história, mas em forma de teatro, a galera se emocionou muito, porque a ilustração ficou bem diferenciada. E aí depois todo mundo veio tirar foto na Demoiselle. O encerramento era o locutor fazendo uma poesia para o Santos Dumont, dizendo o ator dentro do Gripen, né, dando tchau com o chapéu Panamá para todo mundo ali na cerimônia. E o locutor, ele fala para o Santos Dumont, muito obrigado pelo seu feito, voe alto e que venha mais 150 anos a gente relembrando do seu feito, muito obrigado e voe alto. Quando ele fala voe alto, o Santos Dumont ele fecha o canopy do Gripen e aí passa um Gripen a zilhão por hora e no meio do hangar de Brasília. Eu não sei como não estourou o vidro, que nem já aconteceu no passado em outras bases aéreas. Mas aí ele passa exatamente em cima do Gripen, embaixo, e aí ele puxa e vai até sumir para o céu, entendeu? Então, tudo isso foi muito bem bolado pelo gabinete do Comando da Aeronáutica, essa encenação. E aí ali acaba a cerimônia e começa um desfile praticamente de aviões das Forças Aéreas, KC-30 com 2 Gripen na ala, fazendo revo, e, de tudo, avião de investigação, avião de radar, avião disso, avião daquilo. Então, acho que vocês acabaram acompanhando um pouco das fotos e eu acho até que eles deram uma arrochada nesse ano, porque sempre teve esse desfile, mas dessa vez eles fizeram todo mundo muito junto. Então, você vê as fotos, parece que tá rolando uma guerra ali, né? Então, assim, aí acabou a cerimônia, todo mundo foi tirar foto na Demoiselle, o 14 bis, ele entra na cena, mas aí ele sai, e a Demoiselle, ela ficou o tempo todo. Então, essa parceria assim com a Força Aérea, ela culminou das homenagens que a gente tinha feito com a esquadrilha, e até ofereci se eles queriam ter voado, ainda bem que eles nem quiseram, porque estava ventando muito no dia, então não daria para voar a Demoiselle de qualquer jeito. Só que quem começou tudo isso, que foi o Brigadeiro Sampaio do Museu da Aeronáutica, ele falou, só que agora vocês têm que vir voar no Rio. E eu não quero só a Demoiselle, eu quero o Temer também. E aí eu falei assim, aí ele falou assim, o que te justificaria trazer o Temer? Eu falei, você me deixar voar no Cristo Redentor. Aí ele falou assim, então vamos atrás das autorizações. E vai tudo de novo e começa uma saga. Eu volto para Blumenau, deixo a Demoiselle para trás, os caras arrumam um KC-390, eu embarco ela em Brasília, levo ela para o Rio de Janeiro junto com o 14 bis. Quando termina de carregar tudo, os caras me vêm com uma caixa vermelha carregando, que até então eu sabia que estava lá na exposição, mas eu não sabia que ela ia vir junto com a gente.
E aí eu até falei assim, o que é essa caixa de madeira que tem 4 pessoas segurando e com tem até uns sensores de nível nela, assim, para não deixar ela tombar. Aí ele falou, não, isso é o coração do Santos Dumont, ele não pode tombar de forma alguma, ele pode tombar até 5 graus, porque ele está num líquido de preservação. E aí eu falei assim, ô louco, mas ela vai com a gente? Vai com a gente. Aí tinha um espaço nela lá, aí eu sentei dentro do KC 390 e comecei a ligar para todo mundo. Liguei pro Leandro, pro Francis Barros, comecei a mandar mensagem para todo mundo dizendo, cara, tô dentro de um KC 390 com a Demoiselle, indo pro Museu da Aeronáutica, tenho que voltar a buscar o T6 com o Leandro, e os caras acabaram de me colocar o coração do Santos Dumont do meu lado aqui. Porra, eu não sei nem o que falar pra vocês. Eu fiquei emocionado, velho, porque ali começa a realmente ver o quanto a Hangar 33 tem um carinho, quanto a Hangar 33 chegou num nível de amizade com a Força Aérea, com a esquadrilha, como a gente tem realmente um prestígio, como eles... Tudo que a gente fez, a gente está certo no que a gente está fazendo, sabe? Quando você fala assim, ó, é isso aí, a gente está no caminho certo mesmo, e é por isso que a gente está aqui agora como algo tão importante, cara. Estamos com o coração do Santos Dumont, você imagina? E aí eu até ajudei a descarregar, eu falei, não, deixa eu carregar também esse coração aí, velho. Pô, vai que passa um pouquinho de conhecimento e tudo mais, aí já me ajudaria, né? E aí eu ajudei a descarregar lá no Rio, lá no museu, fui direto lá para a sala dela lá. E aí eu corri de novo, peguei outro voo de linha aérea, voltei, e aí foi quando começou o show de horrores, né, velho? O Leandro no hospital, mal de gripe, eu já estava rouco, um pouquinho de dor de garganta. O Leandro falou, calma aí que eu tô saindo do hospital, já estamos indo aí pra gente viajar de T6. Eu falei, cara, você tem certeza, você tá bem? Não, eu só vou pegar um antibiótico, nós começamos a tomar e vamos embora. O bicho chegou mal. Eu acho que ele tava com Covid, aí ele passou para mim, eu fiquei pior depois. E aí foi na raça, foi daquele jeito, que só a gente sabe. E aí a gente viajou debaixo de chuva, o Leandro acho que ele é meio pé frio. A gente viajou debaixo de chuva simplesmente de Blumenau até Ilhabela, a 500 pés, 1.000 pés, 800 pés, 500 pés. Eu falei assim, cara, a gente não tem sorte mesmo, cara. A gente só viaja de T6. E o T6 choveu, chove dentro, né? Não tem como. E aí a gente chegou no Rio, deu tudo certo. E aí no dia seguinte a gente já estava pronto para a missão no Cristo com a esquadrilha. E conseguimos vários apoios, helicóptero da Força Aérea para filmagem, helicóptero da Linnews para filmagem, pessoal no Cristo, um outro A29 com câmera da esquadrilha filmando, nossas câmeras, eu com o iPad olhando os corredores, o Leandro meio surdo porque ele estava encustifado e ele não escutava nada do que falava, e eu tinha que ficar falando para ele, mais para a direita, mais para a esquerda. Agora ele mandou você virar. Então, assim, a missão foi muito legal, cara, muito legal mesmo. E até o pessoal da esquadrilha, eu achei que a gente estava meio ruim de gripe, então, sei lá, eu acho que a gente só encarnou e foi lá e fez. Mas o pessoal da esquadrilha estava todo mundo o tempo todo, assim, cara, voado ao lado do T6 é muito legal. E paramos no Rio de Janeiro, cara, parou o Rio de Janeiro. Gente de tudo quanto é lado do Rio de Janeiro, ninguém sabia, né? Mas quando via algum avião passando no Cristo Redentor, soltando fumaça no céu azulzão, não tinha como, né? Então todo mundo começou a me mandar mensagem, caraca, o que é esse T6 voando aqui? E levaram mecânicos que foi mecânico da fumaça na época do Braga, de 62 a 76, e aí chega o senhorzinho e abraça o T6, aí chora tudo de novo. E aí o Denis chegou, isso foi na sexta-feira, né? O evento começou no sábado, e aí a gente montou a Demoiselle, deixamos tudo pronto para a missão do T6 e Demoiselle. E aí o Denis chegou a tempo no sábado, e aí ele participou com o Leandro do voo com 6 aviões, onde a gente liderou pela primeira vez a esquadrilha inteira, né? Até então a gente sempre voou escoltado por 2, 3 A29s. Agora a gente fez a manobra DNA também, né? A manobra espelho, junto com a esquadrilha, mas de fato liderar o esquadrão inteiro foi a primeira vez. E a gente até armamos uma pegadinha pro Denis, né? Que ele teve que jubilar. O Leandro jubilou na sexta-feira. Voou com a esquadrilha, tem que pagar o júbilo, né? Tem que contar o que é isso aí, conta pra gente. Como é que é isso aí, Leandro? Ô, Leandro, conta pra nós, como é que foi a sua experiência de jubilar? O júbilo assim, a palavra júbilo seria como se fosse um êxtase, né? E realmente, foi eu diria que foi o ponto mais alto, assim, que eu tive a oportunidade de como sonho de criança, né? Puta, você tá de líder da esquadrilha ali, de número 1, né?
tanto nas passagens do Cristo, quanto nesse voo com todas as 6 aeronaves, né, da esquadrilha. Cara, é uma emoção, porque liderar uma esquadrilha não é uma coisa assim que qualquer um faz, ou para qualquer um, e essa integração, né, a confiança deles, cara, não, vamos fazer o briefing, faz assim, faz assado. Falar que é um pessoal extremamente profissional é desfazer deles, assim, a capacidade técnica que os caras têm e a segurança que eles passam em cada segundo, assim, que você está voando com eles, né? O show é deles, obviamente, né? A gente está ali como uma participação especial e o chefe manda, a gente faz, né? Mas é uma emoção, cara. Putz, você se sente assim no topo do mundo mesmo, em termos de aviação. É uma coisa... A emoção, ela bate mais depois, né? Na hora você tá ali, focado, tudo, né? E eu tava vendo até os vídeos agora, esses dias. Todo dia eu assisto, porque é inacreditável, né? É uma coisa que você não... Primeiro tá voando um T-6 nas cores da fumaça, com o nome do Braga... Só coisas icônicas, né? E daí o júbilo é isso, é a soma de tudo isso daí, que na verdade você quer chegar no jantar com o pessoal e você não quer nem... Você fica entre chorar e jogar a mesa pro alto, berrar que nem o louco, né? Porque não tem uma fórmula, uma forma melhor de expressar, né, a alegria de estar fazendo parte disso. Daí o júbilo é uma taxa que a gente paga, né? É um agrado, por assim dizer, né? De mínimo, né? Por fazer parte disso daí. Então, foi isso daí. No caso do Denis, eles armaram uma arapuca, né? Para ele fazer pagar o júbilo, né? Porque eu, como voei na esquadrilha, estava ali, né? Nas ordens do comando da esquadrilha, né? E... enfim, né, voando sempre conforme as ordens, né? E daí, assim, por exemplo, uma coisa digna de se pagar o júbilo, que cabe só o líder da esquadrilha, é o Fumaça Já, né? Daí eles armaram uma arapuca pro Denis, para o Denis mandar na fonia o Fumaça Já. E ele ter que pagar o júbilo, né? Aí o comando da esquadrilha ficava na fonia: ô, Leandro, tá meio ruim a fonia. Eu acho que o Denis não está escutando, mas fala aí para ele mandar um Fumaça Já, um agradecimento, não sei o quê. Foi muito engraçado, porque a gente voando, fazendo as passagens com toda a esquadrilha, né, na ala do T-6, e o comando da esquadrilha dando as isqueiradas ali, assim, não, mas o Denis não quer falar alguma coisa? O Denis está meio quieto, qual que é a sensação deles? Falar alguma coisa. Até que teve uma hora que eu passei a mensagem para o Denis, né? Falei: ô, Denis, acho que nessa última passagem eles querem que você mande um Fumaça Já e faça uma dedicatória. Daí a gente fez a passagem do eixo da pista, o Denis fez uma dedicatória e falou: Fumaça Já! Daí todo mundo: júbilo, que maravilha! Então foi muito legal, cara. É um pessoal que todos eles são ícones mesmo dessa nossa aviação aí. Tem que tirar muito chapéu para eles. Turma da melhor qualidade, né? Turma de primeira linha mesmo. Na verdade, para a galera entender, isso é uma tradição do esquadrão, né? Do júbilo. Eles mesmo, internamente, eles jubilam. Tipo, o cara, quando entra para fumaça, ele paga um júbilo. E os mecânicos, voei a primeira vez com a esquadrilha aqui, fui a bordo, ele paga o júbilo. Todo mundo que vai para a FIDAI a primeira vez, que passa a Cordilheira dos Andes com a esquadrilha, paga júbilo. Eu paguei o júbilo quando fui com eles para a FIDAI. E aqui, na verdade, o Denis já tinha voado com o nosso T-6, com o Paulinho, lá na Academia da Força Aérea, já tinha voado com a esquadrilha, só que ele não pagou o júbilo, por isso que foi armada a sarapuca agora. Porque lá na academia já tinha todo um buffet montado, já tinha o aniversário montado, não tinha como pagar um júbilo. E o júbilo nada mais é do que você retribuir com uma cachaça. Tipo, você paga uma garrafa de uísque, põe na mesa do jantar e todo mundo vai tomar uma dosinha e vai brindar o júbilo do pagante, é isso. E tem uma outra, que é o Fumaça Já mesmo, que
Já aconteceu no passado, uma aeronave civil ia fazer uma homenagem lá e ele comandava um fumaça já sem pedir, sem falar, e aí era tipo, virava quase um castigo, né? Tipo, pô, como é que você chega aqui na esquadrilha e comanda um fumaça já? Isso é do comando, pô, você não pode... Mas é uma brincadeira que eles têm internamente. E aí eu falei, cara, o Denis já fez e não pagou o júbilo, então arma pra ele, pô. Aí os caras ficaram induzindo ele a fazer o fumaça já em voo para ele ter que pagar o júbilo. E aí ele pagou o júbilo, botou o uísque na mesa, todo mundo brindou. E é até legal que toda vez que vai jubilar, né, que a gente vai pro jantar, assim, todos os jubilantes eles têm que levantar e falar o que ele está fazendo lá, o porquê que ele jubilou e o prazer dele, né, de estar ali com aquele time seleto e tal. E aí ele sempre no final é um salu, fumaça já, que é o grito de guerra deles, que é o brinde do júbilo mesmo. Nada mais é isso do que pode ser visto como um castigo, mas também pode ser visto como um prêmio, né? Pagar uma rodada para todo mundo brindar por ter sido convidado a voar com a esquadrilha ou ter tido esse privilégio de comandar um fumaça já. Basicamente é isso o júbilo da esquadrilha. É muito legal. Sabe uma coisa que é, só acrescentando, né, a explicação do júbilo, que é muito interessante de você ver, assim, que certas coisas você não consegue fazer ou ter se não existir um engajamento, assim, de familiar mesmo entre as pessoas, sabe? Certamente a gente imagina, né, um esquadrão da Força Aérea, né, com toda aquela doutrina, com todo aquele treinamento, com toda aquela diretriz, né, que eles têm, né, na entrega do produto final do esquadrão, no caso do EDA, que é as demonstrações. Mas eu vou te falar uma coisa que me emocionou muito nessa parte dos discursos, né, que eles fizeram à noite, tudo, como tudo isso exaltou um grau de família mesmo, de cumplicidade que eles têm entre eles, assim. Uma coisa assim, sabe quando tem aquela turma de escola que é amigo de unha, assim, um com o outro, e que, puto, o pessoal tá ali curtindo um dia de voo, um dia de missão cumprida, tudo mais. Cara, isso é uma das coisas que mais emociona, porque a gente, na distância, a gente tem uma noção mais técnica, uma noção mais sintética do negócio, né? E quando você está ali conversando com eles, participando, você vê que puta, é um aviador, tanto quanto qualquer outro aviador ou grupo de aviadores que se unem, né, num objetivo comum, numa coisa boa para todo mundo, né? Uma coisa que traz felicidade para tantas pessoas, admiração e tudo mais. E quando eu estava dando o discurso do meu júbilo ali, eu vou confessar que realmente no final, sentindo isso daí, que é exatamente o que a gente tinha na Esquadrilha do Edo, cara. A Esquadrilha do Edo o dia terminava numa reunião de todos que participaram, dando risada, sempre teve uma cagada no dia para dar risada, sempre teve alguma coisa para a gente puxar a orelha de alguém e todo mundo junto, dando risada num churrasco, numa pizza, num troço. Então era igual, assim, sabe? E isso daí, sim, me deu um arrepio na hora, cara, de fazer parte de uma coisa que era uma réplica do que eu vivi, né, por tantos anos ali na Esquadrilha do Edo, né? Mas agora com a Esquadrilha da Fumaça e com uma irmandade no mesmo nível, assim, eu diria. Bem-vindos à Hora do Cafezinho do Farol de Pouso, um oferecimento Ave House, arquitetura aeronáutica feita por pilotos para pilotos. Ajude o Farol de Pouso Podcast a produzir mais conteúdos como esse e nosso editor secretário a checar suas carteiras. Você escolhe o valor mensal para ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse apoia.se/Farol de Pouso e deixe sua contribuição. Acesse também linktree/Farol de Pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Siga também nossa página de inglês e mentorias através do perfil FP Aviation English no Instagram e fique por dentro das novidades que vêm por aí. Um forte abraço e muito obrigado!
Ô, Félix, e aí fica o convite até para a gente gravar um farol de pouso lá na esquadrilha, mas lá de dentro. Eu acho que o evento deles é no dia 17 de setembro, portões abertos. Seria muito legal se a gente pudesse um dia antes e poder gravar lá, mostrar o avião, até para vocês falarem das impressões de vocês, porque para eles é diário, né? É legal vocês terem a impressão de vocês e ter um dia de fumaça. Isso eu me sinto na liberdade de convidar, porque sempre que eu peço eles nos atendem. Então, vamos tentar fazer uma ida lá para Pirassununga lá e eu ajudo vocês nisso. Então, seria uma honra mesmo, hein, cara? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Ainda mais com todos os detalhes que vocês passaram, né? De como que é a operação, tanto na parte técnica quanto na parte da interação entre eles e os detalhes. Acho que vocês registraram aqui com toda um pouco da história de vocês. A gente falou sobre a história do Soriani no primeiro episódio, hoje a gente falou um pouco da história do Leandro e né, a gente consegue juntar bem assim, o que é a participação da H-33 junto da manutenção da história da aviação do mundo e do Brasil, né, claro que incluindo a Esquadrilha da Fumaça, mas a gente aqui, pô, né, dadas as nossas dimensões aqui no Farol de Pouso, a gente fica muito feliz em poder registrar um pouco da percepção de vocês, da maneira que tu falou com a gente, né, Ricardo, de ir lá e ver, né? Agora a gente pode, né, marcar um pouco aqui na história mesmo, né, do YouTube ou das redes, nas plataformas aí de podcast, como é que foi o voo do Soriani junto com o coração do Santos Dumont, sabe? Então um pouco é a história da vida, né, do júbilo do Leandro, do júbilo do Denis, né? E a gente sabe que muitas vezes quando a gente vê as coisas no Instagram ou no YouTube, a gente vê tudo muito corporativo, assim, até como foi a visão que o Leandro falou da própria esquadrilha, né? E é muitas vezes que a gente sente quando a gente fala de uma companhia aérea também, né? Às vezes você pensa, pô, mas isso aí é coisa da companhia aérea e tal, só que a gente acaba esquecendo um pouco das pessoas que estão ali por trás, né? E aqui no nosso podcast a gente pôde conversar hoje, né, com duas pessoas que passaram a visão de vários momentos, né, que culminaram em imagens sensacionais que estão realmente repercutindo no mundo inteiro. Hoje em dia o mundo inteiro está vendo lá, porque a gente sabe que, né, na mente do estrangeiro, quando se fala em Brasil, se fala em Rio de Janeiro, né? E quando se fala em Rio de Janeiro, se fala em Cristo Redentor. Então, acho que a moeda de troca que o Soriani pediu na hora de, vamos levar lá, foi muito bem acertado, né? E eu só penso assim, mas eu não consigo imaginar o quanto que deve ter sido complicado para eles em relação à proximidade com o Santos Dumont. Então eu só queria deixar essa pergunta assim para a gente ir para o final, que a gente já está encaminhando quase uma hora, né? Um pouco mais sobre como é que foi essa questão assim de, né, na visão de vocês de ter voado tão próximo a um espaço aéreo super busy, né, de tráfego aéreo, denso de tráfego aéreo, para fazer essa missão. Eu falo, e o Leandro pode até complementar na parte técnica do voo, mas só complementando o que você falou, realmente nada é de graça, né? Não existe sucesso sem sacrifício, né? Sempre falo isso. E o sacrifício, até agradeço o Leandro pela parceria, não preciso nem falar isso ao público, que ele sabe o quanto que a gente tem uma amizade de muitos anos e o quanto ele sempre foi um amigo meu que sempre me apoiou. E sempre falou, Soriano, o que você precisar, você me fala, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou ajudar. E ele é os que me puxa a orelha, você não acredita tanto em você, cara, está faltando acreditar mais em você. Se você tiver medo, dúvida ou qualquer coisa, fala comigo, a gente tenta te ajudar. Então, assim, mas o sacrifício que o Leandro teve para fazer a missão, todo mundo me pergunta o tempo todo, por que você já está solo? Por que você não fez a missão? Eu falei, cara, eu tenho 4 voos solo de TMI, 5. Não tem cabimento nenhum e nem pretensão da minha parte, muito menos eu não tenho esse ego, sabe, de eu tenho que fazer a missão, vou botar o Leandro atrás e vou voar e vai parecer eu. Então, pelo contrário, eu que fui quem fez força para o Leandro voar, porque o Leandro realmente estava mal, ele praticamente não viu nada do evento lá no Rio, ele ficou deitado numa cama do hotel lá da base aérea,
ele só vinha pro avião meia hora antes do voo. Eu falava, Leandro, vai ter o voo mesmo daqui a pouco, como é que você tá? Cara, tô pronto. Só que eu tô aqui, mas eu só vou pro voo. Aí ele chegava, entrava no avião, voava, saía do voo zoado, mais do que já tava, porque aí travava tudo, as vias aéreas dele. E ele voltava e eu ia para a farmácia, buscava remédio, ia para o mercado, fazia compra, botava mais coisas. Ele não almoçou nem um dia no evento, ele não jantou, ele só foi no júbilo, não bebeu nada, pagou o júbilo, agradeceu quase sem voz e voltou para o hotel. Basicamente, a missão inteira do Leandro foi essa. E na volta, com um sal de brigadeiro para a gente voltar na segunda-feira, ele ainda estava ruim ali. Eu falei assim, cara, desce devagar, tá zoando aqui meu ouvido. Então, assim, o sacrifício, cara, eu não sei se eu teria mais pessoas que faria desse jeito que ele fez, sabe, de não deixar a peteca cair. Então, assim, com certeza em qualquer outra missão ele teria cancelado tudo. Então, eu só estou salientando isso para vocês entenderem que não é simplesmente, pô, ó, que legal, as imagens bonitas, pô, vocês estão com moral, pô, que legal, o Hangar 33 está top. Não, não é só isso, tem sacrifício por trás disso, tem uma equipe ferrada por trás, assim, pessoal do marketing, pessoal das redes, pessoal da carpintaria, estava todo mundo envolvido, tinha pessoal no Cristo, pessoal de apoio nosso, então, assim... E aí eu peguei gripe do Leandro, né? Ele passou para mim, provavelmente. E aí depois eu fui ficando ruim na segunda-feira e eu deitei quase depois da viagem, eu que fiquei meio de cama. Mas é isso, é só para vocês entenderem o quanto não é tão simples fazer isso, né? Não é só pedir para um cara lá da Força Aérea que vai acontecer. Realmente tem muito sacrifício envolvido. E da parte técnica, o Leandro pode até falar, mas basicamente a esquadrilha pensou em interditar o Santos Dumont e acabou que não precisou, restringiu, e aí o Leandro fala como é que foram as curvas de reversão para voltar para o Cristo e assim por diante. Então, essa parte técnica, assim, foi realizado um briefing antes, né? Um briefing bem detalhado, eles já chegam com um pacote pronto, né? Porque esse voo do Cristo é uma coisa que a fumaça faz, né? Com alguma frequência, né? Então, assim, eles já têm muita experiência, né, em voar o Cristo, né? Porque, embora pareça simples, né, tem algumas fotos icônicas, por exemplo, que é uma que está, inclusive, acho que no material da Esquadrilha da Fumaça, que é a esquadrilha passando exatamente alinhada com o Cristo, de braços abertos, né? Embora pareça simples de fazer, pela configuração que a gente tem ali não é tão simples assim, né? Primeiro essa noção do ângulo certo, né, da trajetória certa para você chegar no Cristo e fazer a passagem exatamente da cabeça do Cristo com todo mundo alinhado, né? Tanto é que já no briefing eles mesmos falam, ó, essa aqui foi a única e acho que nós não vamos conseguir repetir essa foto nunca mais, né? Porque ele já tem essa ideia de que você sempre vai estar passando meio angulado, meio... conforme a trajetória que você coloca ali, sempre vai dar alguma coisinha fora. Mas é feito um briefing bem detalhado da parte de comunicação, da parte do voo, como envolvia, em teoria, né, envolvia até a interdição do Santos Dumont, que era o pior cenário. A gente tinha que decolar um pouco antes, né, reunir, e daí nós tínhamos pontos de espera, né, para daí a coordenação junto com os órgãos de controle de tráfego aéreo ir acontecendo e, por assim dizer, devagarinho eles irem confiando de que a operação que a gente estava realizando não ia atrapalhar as operações no Santos Dumont. Então, a gente tinha um raio restrito ali de 2 milhas, né? Acabou que a gente usou menos do que esse raio. E daí a gente decolou, fomos ali até através de Jacarepaguá, daí em cima de Copacabana, ali eu já saí um pouco dos corredores e a gente ficou circulando ali entre Copacabana e Leblon, né? Até para estar mais perto do Cristo, que quando fosse a hora de entrar a gente tivesse mais tempo à disposição. Tinham 2 helicópteros fazendo a captura, né? Um Super Puma da Força Aérea, e também tinha um helicóptero News fazendo tomada de imagens dinâmicas, né? Aí cada helicóptero tinha um ponto que estava brifado para estar sobrevoando e a comunicação constante entre todos, né? A esquadrilha comigo, esquadrilha com os helicópteros, né? Helicópteros com esquadrilha, para fazer aquele cross-check. O que vocês precisam? Que ângulo que é melhor? Como que está a luz? Como que não sei o quê? Então é uma produção enorme, né?
Aí procurei fazer sempre as entradas bem, eu diria que até mais desacelerado do que seria o normal, puxando uma esquadrilha, porque como em muitos momentos a gente passou bem perto do Cristo e perto das elevações, né, antenas e tudo mais que tinha ali. Então é importante você não submeter a esquadrilha a nenhuma correção abrupta, né, nenhuma correção que a esquadrilha ela tem que voar como se fosse uma aeronave só, né? E se você puxar o aileron para um lado ou der um comando brusco, quem está do lado não sabe o que você está fazendo, então ele vai te interceptar nessa posição aí uns segundos atrás, ou seja, vai desmanchar tudo, né? A gente tem ali nessa operação, a gente teve muito perigo aviário, né? Muito urubu, muita gaivota, né? Então tinha que o tempo inteiro estar olhando para frente, as trajetórias que ia cumprir, onde é que estavam os urubus, os pássaros, né? E daí fizemos lá, eu não lembro quantas, mas fizemos, deu bem o que, uns 30 minutos ali em cima do Cristo mesmo, voando, pelo menos 30, 40 minutos ali. Não precisou interditar o espaço aéreo do Santos Dumont, a gente compartilhou as operações ali. E, nossa, saíram, assim, imagens, eu não cheguei a ver o bruto, né, o produto final bruto, assim, mas queria ter visto, mas as poucas imagens que eu recebi, assim, da seleção que foi feita, saíram imagens espetaculares, né, coisa bonita. A gente deu sorte de pegar um dia bom, o Cristo estava cheio de gente também, isso é muito bacana de ver, né, quando você tem a esquadrilha passando perto e um monte de gente, ele parece que você está fazendo um show particular, né. E até um adendo do que o Ricardo comentou, né, um comentário do dia, né, das pessoas conhecidas que estavam no Rio ali, é que no centro do Rio de Janeiro só se escutava o barulho do T-6, né? A gente ficou ali uns 40 minutos voando e diz que, assim, daí as pessoas mandavam, né, no celular, vocês estão passando aqui, aí parecia o T-6 voando, só o barulho do T-6 rasgando e o Super Tucano silencioso, assim, sabe, parecia uns beija-florzinhos do lado, assim, né? Quietinho, né, bonito, assim, de ver, né. Então, realmente foi uma coisa que, eu diria que a envergadura do que foi feito no voo do Cristo, assim, nossa, atingiu muita gente. Para ser mais do que isso, só se a gente fizesse um sobrevoo e algum tipo de demonstração nas praias ali, iria chamar mais gente e tudo mais, porque em cada grupo distinto, assim, você tinha algum comentário, né? Porra, o pessoal tá voando com T-6, esquadrilha fumaça do Cristo, não sei o quê. Então, assim, fora, né, o engajamento que existe no produto da Hangar 33, em toda essa mídia que eles desenvolvem, né? Nossa, o retorno, assim, que você via de pessoas aleatórias, assim, era demais, assim. Até na festa mesmo, andando, assim, o pessoal comentando, vocês estiveram no Cristo, assim. Foi uma coisa que parece que o Rio de Janeiro inteiro ficou, ou grande parte, né, do Rio de Janeiro ficou sabendo, né, o que estava acontecendo e o propósito disso, os 150 anos, né, comemoração dos 150 anos do Santos Dumont, essa coisa de gravar, né, o Rio de Janeiro numa forma especial, né, uma homenagem, né, da aviação para o Rio de Janeiro, em N aspectos, assim, que foi muito bacana. E o Leandro virou showman no evento, ele não conseguia andar no público, as poucas horas que ele ia para o avião e voltava, era todo mundo, o piloto do T-6, piloto do T-6, piloto do Cristo, aí todo mundo vinha pedir para tirar foto com ele. Muito legal, cara. Isso era fato, cara. Eu fiquei até um pouco da chateação de estar doente, cara, porque o contato com o público é muito legal. Sempre alguém tem alguma história, né? E eu adoro ouvir história das pessoas, incentivar, né? Às vezes a pessoa não... Cara, as coisas mais simples, assim, às vezes a pessoa não tem como entrar na aviação como eu segui carreira, mas a pessoa é um exímio montador de maquete, né? Você ter o contato com uma pessoa dessas, você poder se integrar e isso incentiva tanto a pessoa, sabe? Às vezes a pessoa vai lá e evolui na vida em algum sentido, ou simplesmente realiza o sonho de conversar alguma coisa com alguém que está na atividade, né? Então, assim, eu fiquei bem chateado de não poder participar mais, assim, né? Engajar mais ali, porque era um público muito voltado, assim, todo mundo que me parava conhecia o Braga, tinha história, conhecia o T-6,
Isso dá o maior prazer de você conversar com pessoas assim, porque são histórias como a minha história de tantos anos atrás, começando na aviação, né? Você poder conversar com o piloto, você poder conversar com a pessoa que fez, né? Trocar. Ontem, uma história paralela, assim, que foi muito bonitinho, a Esquadrilha da Fumaça veio para Curitiba fazer demonstração lá em Pinhais, né? Porque a Velhas Argas foi cancelada. E eu tô me mudando, né? Acabei de me mudar, na verdade, de apartamento. Aí eu fui na Leroy Merlin, que dava uma linha divisada pro lado de Pinhais, ali onde a esquadrilha estava se demonstrando, né? Bem na hora da demonstração da Esquadrilha da Fumaça, eu desci do carro, daí eu vi que tinha um casal, um senhor e uma senhora, assim, um casalzinho lindo, assim, na grama, assim, olhando, cara. E a gente estava longe ali, assim, você via fumaça, assim, longe, longe. E eles olhando, assim, né? Daí eu parei também para dar uma olhadinha do lado, daí a senhora olhou para mim e falou, que legal, né? Eles estão aqui. E a gente ia no Bacaxiri ver eles, a gente sempre vai, mas no Bacaxiri a gente vai caminhando, porque o trânsito, porque os carros, e ela começou de falar, e o velhinho, assim, cara, o senhorzinho focado, assim, na fumaça, né? Mal dava para ver os aviões, aí, lá, já estão fazendo manobra tal, não sei o quê, né? Eu fiquei olhando aquilo assim e falei, puta que eu pariu, né? Será que eu dava vontade de falar para eles, deixa eu mostrar uma coisa que eu fiz com eles na semana passada, tudo, né? Daí não quis me intrometer muito na dinâmica do casal ali, tudo, né? Mas, cara, o impacto que a gente tem, assim, positivo, em poder interagir com o público, mostrar as coisas com o pé no chão, todos os júbilos, né, e também os esforços, né, às vezes os fracassos também. Isso daí é muito bacana, porque traz a gente para perto do público de uma forma mais sincera e humana, como né, como são as coisas. Não tem ninguém que é hiperpiloto, ninguém que... eu estava doente, por exemplo, mas eu estava dentro de um limite que eu considerava, você nunca ia colocar em risco uma operação tão delicada, né? E uma operação tão importante, né? Para todo mundo, tanto para a Fumaça quanto para Hangar 33, para o Soriani, quer dizer, aquela coisa assim, não, deixa eu me preservar para... Aliás, uma coisa o Soriani falou errado, que eu tinha ido no médico, na verdade quem me receitou os remédios para eu viajar foi uma veterinária, né? Só para você... Então, por isso que eu estava bem cuidado, por isso que deu certo. Mas, enfim, era isso, assim, foi, nossa, muito bacana, cara. Foi uma festa bonita, assim, e tomara que mais iniciativas dessas floresçam, né, cara? Iniciativas, assim, com um objetivo de aviação mesmo, sem nenhum tipo de viés, assim, né, de autopromoção, de alguma coisa assim, né? Que é o caso. O Hangar 33 está fazendo tanta coisa e assim, você vê que é uma coisa de intenção pura, assim, né? De vontade que cresça, que as pessoas desenvolvam a cultura e o interesse pela aviação, tanto quanto o Denis tem, quanto o Ricardo tem, todos vocês, né? Que sempre acompanham, vibram, né? Para cada hora de voo que o Ricardo faz de Antonov, 2 semanas lavando avião e limpando e subindo com óleo para abastecer tudo. A parte mais segura que ele faz é voar o avião. Só de subir numa asa do Antonov para lavar a parte de cima da asa, se ele cair, ele morre. Então, tem tanta coisa por trás, né? Essa relação, né, entre as pessoas, como ele mencionou com o brigadeiro lá do Musal. Realmente, tem muitas pessoas para se desenvolver um trabalho saudável e bacana para todos, né? Carregar o sonho de todos para adiante. E é bonito de ver tantas pessoas assim na linha de frente e coração aberto, batalhando para que seja assim por próximas gerações, né? Fazer acontecer. Com certeza. Cara, Leandro e Soriani, em nome da comunidade inteira, a gente tem que realmente dar um grandíssimo
parabéns e um grandíssimo muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. E que nem tu falou, assim, né, da tua interação com o público, aqui hoje, cara, pode terminar a sessão aqui, preparar para almoçar aí, ter o almoço de domingo com as pessoas queridas aí que tu vai ter hoje no dia, né, que nem o Soriani tá lá com um amigo querido que eu sei. Então, assim, mas, cara, pode ir com a certeza de que vocês estão fazendo uma coisa fantástica e que, né, o ouvinte que chegou até aqui no nosso episódio, seja ele, né, ouvindo no dia do lançamento ou, né, semanas, meses depois, pode ter certeza que a tua mensagem, né, de um aviador íntegro, com humildade, vocês dois, né, porque o Soriani já está acostumado com essas coisas aí, ele é o cara que lava o hangar e bota a gente para lavar o hangar junto, então a gente já conhece mais. Agora, tá mais uma grande, né, adição ao grupo, né, de aviadores que estão envolvidos com a parte, né, da aviação da marca, mas também pode ficar, né, tranquilo que a tua mensagem passa, né, ela permeia para os outros elos, assim, né, das equipes que estão fazendo junto. A gente sabe, por exemplo, o Cauã e, cara, todo mundo, eles pegam várias coisas da aviação e eles colocam lá dentro do escritório deles, né, nessa parte do marketing e tal, e a gente consegue, né, parar, olhar e admirar e ver muitas coisas que vocês estão fazendo. E, realmente, cara, que nem tu falou, chegar, voar uma máquina dessa, né, com a emoção de olhar e ver um brasão ali e ser o número 1 da esquadrilha, cara, é uma coisa assim de realmente tirar o chapéu. Então, né, a gente poderia ficar falando muitas e muitas palavras, mas é realmente um agradecimento bem especial para vocês. Uma pena que o Denis não está aqui de novo, que esse homem é muito concorrido, é difícil, né, falar com ele, tá com a presença dele, mas, né, ele, como um grande líder que é um gestor, um cara de muitas habilidades no que ele faz e muita paixão. Eu lembro que as primeiras vezes que eu conversei com o Soriani e conversei com ele mesmo, ele falou bem aquilo que o Soriani falou, quando ele gosta de uma coisa, ele coloca, e isso também eu acho que é uma mensagem boa da gente encerrar, né, e tu vê que ele sempre fica, né, por detrás das coisas que ele faz, assim, ele não aparece e ele, cara, mas ele acontece, né? Então a gente tem que, né, mandar um grandíssimo abraço pro Denis também, né, e parabenizar, né, porque é fantástico isso aí que vocês estão fazendo, tá bom? Mensagem, cara, de agradecimento de aviador para aviadores, tá? Uma honra ter vocês aqui mais uma vez, Soriani e o Leandro pela primeira vez. Mas já fica, né, já tô ansioso, acho que a gente não deveria deixar nenhum spoiler, né, Soriani, do que vocês vão fazer, porque o Soriani é assim, ele fica, que nem o Leandro falou, ele fica quieto, daqui a pouco ele inventa alguma coisa. Mas, cara, sensacional, velho. Valeu, gente. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite e espero que venham mais histórias pra gente poder sempre contar. Porque, afinal, é para isso que nós estamos aqui, né? Fazer história e depois poder contá-las. Mas eu confesso que está ficando difícil, porque as réguas sobem drasticamente a cada ideia. Essa aí vocês botaram a barra muito lá no alto, hein? Quero ver isso aí. Daqui a pouco, agora o projeto do Hangar 33 tem que comprar um caça desses usado, alguma coisa assim, um caça, sei lá, um caça antigo, um F-5 usado, e fazer voo com esquadrilha de Gripen na ala. É duro, cara, não é mole. Mas eu vou te falar uma coisa, se continuar, se mantiver esses projetos assim como já estão, já é uma coisa única para a aviação. Imagina, exibindo o T6 por aí. É só vocês que têm isso na mão, é só vocês que estão conseguindo fazer, e manter uma aeronave dessa não é fácil, não é um trabalho simples, né? E eu tô vendo que na mão de vocês aí o legado, né, do EDA, do início do EDA, tudo vai por muitos anos aí ficar sendo bem representado. Ô Félix, eu encerro até aqui dizendo para vocês que muita gente me perguntava quando a gente comprou o T6, bota um cara para voar, bota aquele outro para voar,
que o voo dele é bonito de ter meia, que ele voa baixo, que ele faz manobras radicais. E, como eu falei, né, a gente tem uma parceria, né, para ter essa pintura e uma certa responsabilidade. E até a galera fala assim, pô, você vai fazer aquela manobra do Braga? E a única coisa que eu respondo para todo mundo, e isso cabe a tudo que a gente está falando e tudo que a gente está fazendo e um pouco do sucesso, eu acho, das coisas. O que foi o Braga é só o Braga, cara. E isso eu escutei do filho do Braga quando a gente gravou com ele é comandante de 777 na TAM. E ele falou, eu falei, Braga, e como é que é ser filho do seu pai? Por que você não fez as mesmas coisas que ele? Por que você não foi militar igual ele? Por que você não foi igual um Temeia? Por que você não compra um Temeia, pô? Aí ele fala assim, o filho do Pelé não é o Pelé. Meu pai era o Braga que vocês conhecem. Eu sou filho do Braga. Eu tenho a minha aviação, eu tenho a minha carreira, eu tenho o meu jeito. Eu não sou um cara tão fã de acrobacia, mas eu tenho muito orgulho de ser filho de quem eu sou, né? E eu acho que isso cabe muito do que a gente faz na Hangar 33. A gente não tem pretensão nenhuma de ser o Braga, a gente não tem pretensão nenhuma de ser a esquadrilha, a gente não tem pretensão nenhuma de ser nada. A nossa única pretensão é ser o que nós somos mesmo, o que a Hangar é. E nada mais é do que poder homenagear essas pessoas que nos inspiram. Basicamente é isso, a gente não tem pretensão, eu não tenho pretensão de voar igual o Leandro, porque eu acho que eu nunca vou conseguir, nem se eu treinasse muito. É uma coisa que é dom mesmo. Eu não sou um cara que nasci com dom para voar na acrobacia, mas eu acho que todo mundo tem seu lugar, todo mundo tem seu espaço, e colocando as pessoas no seu devido espaço, as coisas acontecem. Então, a Hangar, ela só tem tido sucesso porque a gente não teve pretensão de ser nada, a gente só teve pretensão de ser nós mesmos. Então, de uma forma bem humilde, de uma forma Hangar 33 de ser, a gente fez história. Então, eu acho que muito do sucesso dos projetos tem sido por esses lemas que a gente carrega, sabe? Então, é isso. O Leandro fala, o que você quer? Eu falei, cara, eu quero que você faça o seu voo. Quem vai voar não é o Braga, é o Leandro. Quem vai voar não é aquele cara, não é o Edo agora é o Leandro, pô. Então, a gente está fazendo homenagem, mas com a figura do Leandro. Então, se eu estiver voando alguma coisa, vai ser do meu voo, do meu jeito, com a minha caligrafia de voo. Então, por isso que a gente tem tido muito resultado e muita verdade. Porque a gente não está fazendo um fake de nada, a gente só está fazendo uma homenagem, só que com o nosso voo, com o nosso jeito de ser, com a nossa habilidade que a gente tem, que é humilde, mas é o que tem feito a história. Fantástico. Soriani, Leandro, cara, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Aos ouvintes também, obrigado por vocês chegarem até aqui, né? Pô, eu tenho certeza que muitas vezes quem vai estar ouvindo isso aqui já vai querer ver e rever ou procurar pela primeira vez as imagens dos voos que a gurizada tem feito aí. E lembrando, né, da Hangar 33 a gente já falou bastante, mas a gente tem que falar da Realizar, que é a nossa escola de voo parceira lá no município de Torres, e também Trem de Pouso, que é a sua plataforma online de ensino, a primeira escola especializada no ensino online de aviação. E é isso aí. Grande abraço para todos e a gente se fala na semana que vem. Falou! Tchau, tchau! Falou, um abraço. Gente, tchau, tchau. Linha Column 0 Gol 5629.